Opa, fala campuseiros. Tá todo mundo me ouvindo aí? Gente, é um prazer estar participando da Campus Party para falar de um assunto que tanto eu quanto o Voney, nós somos completamente apaixonados, que é os jogos de RPG, né? E falar dele justamente como uma ferramenta educacional é sensacional. Tarde, galera, é isso daí. A nossa proposta, na verdade, é trazer um hobby e essa lógica de aprender se divertindo, mas aprender. Então, nós temos um foco específico e a gente vai apresentar esse foco para vocês. Nós vamos nos divertir e RPG, na verdade, é uma ferramenta, ele não é um novo método de ensino, nada assim, então ele se adapta a qualquer método. E, através dessa ferramenta, a gente pode explorar, basicamente, qualquer história, qualquer cenário, qualquer experiência, qualquer conteúdo programático que se quer. E, no mais, assim, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer pergunta a qualquer momento, a gente vai responder na medida do possível, não vamos esperar até o final da apresentação, não, né? A nossa apresentação, ela vai se dividir em 3 blocos. Uma apresentação de quem somos nós, a grande parte do pessoal que joga RPG em Brasília conhece a gente, mas muita gente não deve conhecer ainda quem somos nós dois. Então, a nossa primeira parte vai entrar com o role, que somos nós dois. Depois vamos ter o playing, que a gente vai falar um pouco sobre o que é o RPG, o universo do RPG, um pouco de como ele funciona. E, por último, o game, né, que vai ser falando o uso do game na educação. Né? Então, vamos lá? Vamos para a apresentação? Pronto. Então, vamos lá. Então, nossa palestra se chama Vivenciando Histórias e Educando pelo Lúdico. Né? Por que vivenciando histórias? O ato de contar história é algo que vem desde a época do Homem das Cavernas, de se reunir ao redor de uma fogueira. E isso é a coisa mais bacana que o RPG proporciona. Né? Esse momento de sociabilização, de estar em contato com as pessoas, trocar essa ideia. Mas, afinal, quem são vocês dois? Né? Quem somos nós? Né? Bom, eu sou o Ricardo Malen, me chama mais de Malen, porque eu não sei quem é esse Ricardo, ele é um desconhecido, já perdi essa identidade faz tempo, né? Eu sou fundador, né, de 2 organizações de RPG. A Oficina que na década de 90 foi o grupo que trabalhou para promover o RPG na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Depois, parte dos nossos colegas abriram uma loja, que foi a primeira loja de RPG da cidade, que foi a Oficina da Aventura, em homenagem ao nosso grupo. E a gente fez vários eventos lá durante anos, e hoje a gente já passou, há tempos a gente já passou a tocha, então tem uma galera muito animada lá, tem o pessoal do Mundus Collision, tem uma galera muito massa, justamente com esse trabalho de difusão do RPG por lá. E aí, em 2008, eu voltei para Brasília, né? E em Brasília eu fundei, junto com outras pessoas que faziam trabalho de promoção de RPG aqui em Brasília, o grupo D30 RPG, né? Eu tô há quase 30 anos nesse universo do RPG, há bastante tempo, há bastante tempo, né? E eu tenho muito interesse nessa questão da aprendizagem lúdico desde o início. Por quê? Eu sempre achei curioso esse ato que a gente tem justamente de apresentar o RPG para as pessoas, de querer passar a tocha, porque a gente acha interessante, e é um método interessante, um trabalho, uma dinâmica interessante. Eu sempre vi isso pelo lúdico, e aumentou essa questão do interesse pelo lúdico quando a minha filha nasceu, que eu falei para ela, eu vou passar a usar o lúdico para ela, vou usar a parte lúdica para ensinar para ela conhecimentos gerais, trabalhar inteligência emocional, esse tipo de coisa. Né? E minha formação é em computação, para vocês verem que no universo do RPG a gente tem tudo que é tipo de formação, não é só o pessoal de social, pessoal de exatas, é de tudo que é área, né? Bom, falando de tudo quanto é área, né? Meu nome é Voney, ou Voney Freitas, aí, para diferenciar, porque nós temos um amigo aqui também com o mesmo nome, né, que joga com a gente, ele jogou em várias mesas minhas já também, né? Tô nessa lida aí há 20 anos, né? Mas, assim, sendo absolutamente sincero, quando eu pisei em Brasília aqui em 2015, isso ficou mais forte. Pude conhecer o pessoal do D30, com o tempo eu fui chamado para compor a Green Peanuts Tavern,
né, que é a Taverna dos Minduins Verdes mesmo, e que é um outro grupo de RPG aqui, focado assim, principalmente em experiências diferentes, em RPGs diferentes, né? É uma lógica nossa, a gente participa dos encontros do D30, nós temos encontros nossos também, e divulgamos, né, como que a gente pode dizer assim, RPG, jogos de interpretação não mainstream, né, não base. Tá? Indies. Indies, exato. E nesses 20 anos, né, mais para cá, eu me foquei um pouco em experiências específicas, né? Eu, quando, assim, monto, eu jogo bastante, mas eu mestro e narro bastante também. E quando eu faço isso, eu gosto de criar uma experiência. Não é só jogar, é ter algo que fica gravado na sua mente, né? É você criar uma experiência, você criar uma sensação, uma emoção de estar jogando que vai fazer com que você lembre disso depois. E por mais incrível que pareça, né, se você vê o RPG de fora, é um pouco estranho, porque toda a lógica se passa dentro da sua cabeça. E como se passa dentro da sua cabeça, a gente sabe que o nosso cérebro é o centro de tudo, inclusive das nossas emoções, porque aciona o sistema límbico e blá, 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 né? Então, esse é o meu foco, e acho que através dessa experiência, através da importância do lúdico, e a gente vai falar um pouquinho disso quando falar de aprendizagem, nós podemos incutir um conhecimento, e daí a importância para a educação, que vai ficar gravado em você. Eu vejo isso nas pessoas, que eu tenho uma mesa específica que nós jogamos, o Malen joga comigo. E a gente vai falar dela. Exatamente, que é de um sistema que aborda muito a formação do Brasil. Então nós jogamos lá em 1576, né? Isso permite... tá aí, exatamente. a bandeira do elefante da Arara. E ele permite explorar histórica e geograficamente, né, um momento, e ao mesmo tempo tentar fazer algumas modificações e entender, né, o contexto daquela época e o que acontece se você mudar esse contexto, né? Isso é sensacional e está completamente relacionado aqui à nossa abordagem, né? E como formação que ele falou, não só de ciências sociais, né, da parte de tecnologia, que é o caso dele, mas eu venho da parte de negócios, ainda que minha formação inicial seja comunicação social. Eu sou mestre em administração de empresas, com pós em projetos e blá, 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 né? Então, isso significa o quê? Qualquer pessoa pode se divertir e entrar de cabeça nesse mundo, que é muito amplo, tem várias experiências e é um hobby muito prático, muito ativo. Você é um protagonista. Ao invés de você assistir um filme que você gosta, aí a gente não está falando só de filme de aventura, não estou falando só de Senhor dos Anéis, não estou falando só de Star Wars, né? Você pode interpretar uma novela mexicana, se você quiser. Tem um sistema específico para isso, a gente comenta também. Então, bora lá, vamos conhecer um pouquinho desse mundo. Um pouco também dos nossos grupos, né? O grupo, ele, há 12 anos, ele trabalha com a proposta do RPG aqui em Brasília. Pessoas, né, vários jogadores se tornaram mestres, né, que compareceram ao nosso evento. A gente começou com essa proposta em 2008, como eu falei, justamente para promover o hobby na cidade, tirar os narradores e os jogadores das suas casas para se socializar, porque isso é o mais gostoso do RPG. O RPG ele é um jogo muito social. Mesmo na pandemia, através de uma tela de computador, está conseguindo fazer encontros online e ter ainda essa sociabilização com as pessoas, né? Não tem o calorzinho humano, que é gostoso, mas ainda funciona, mesmo pela a gente ainda consegue isso. E é justamente isso que é o mais prazeroso do RPG. É você conhecer pessoas, se socializar, trocar experiências. O falou algo muito importante, o RPG é para todos, né? Todo mundo mas os jogos são caros. A gente vai falar que tem jogos que são mais caros, como o Volney falou, os mainstreams, mas tem jogos mais em conta, tem jogos que você encontra acessíveis e tem jogos que estão pague quanto quiser ou gratuitos, né? Que a gente vai falar mais para frente. E o D30, além da gente fazer eventos em Brasília, né, a gente estava fazendo evento antes da pandemia na biblioteca do Sesc, aqui da Zasul, aqui em Brasília, né? Quinzenal não, bimestral, e sempre com a proposta com uma temática diferente, né? A temática é algo que está no D30 desde o início, que é justamente de pegar
um desafio para os mestres. Então, todos os eventos da gente têm um tema próprio. O último evento, por exemplo, foi uma homenagem a um amigo da gente que veio a falecer em abril de Covid, que é um professor, que é o Thiago Rolim, uma pessoa assim, não tem nem palavras para falar sobre ele, extremamente querido por toda a comunidade de RPG, né, e a gente deu o tema de legado como tributo a ele, e foi no dia do aniversário dele. Mas assim, a gente sempre procura botar o tema para ser desafio para os narradores, né? E eu queria jogar, preciso ter conhecimento? Não, é só chegar e jogar. E aí, evento, a gente tem o site d30rpg.com.br ou todas as mídias, Instagram, Facebook. Eu acho que tem até um tal de TikTok, não tenho certeza. D30RPG, vocês encontram a gente, né? E a gente tem um podcast também no Spotify, D30RPG, tá lá também. Galera, a Green Peanuts foi fundada aí pelos irmãos Rolim, um deles justamente o Thiago, que faleceu há pouco. Bom, a gente está aí há 6 anos, eu um pouco menos, né? Não estou desde o início, eu entrei em 2018 na Green Peanuts, e a gente vem realizando e participando de encontros, a gente tem encontros próprios, né? E a gente também mestra nos encontros do D30, essa é uma grande característica nossa, né? Nós todos mestramos. Os dois grupos são irmãos, né? Os dois grupos são irmãos. Exatamente. O Thiago, inclusive, de 1 ano e meio para cá, ele participava de ambos, né? Isso. Bom, e a nossa ideia é justamente o que eu já havia comentado, é explorar abordagens inovadoras para RPG. Sejam sistemas diferentes, sejam sistemas nacionais, né, que é muito interessante, sejam propostas mais narrativas, né, e a gente comenta um pouco sobre isso daqui a pouco, ou seja, mais a especificidade, assim, a ideia de contar a história, de vivenciar aquela história, ou que simplesmente fazer uma abordagem que nós tenhamos uma representação mais próxima possível da realidade, né? Um misto entre essas duas coisas. E vocês podem encontrar aí a Green Peanuts com o nome, né? Green Peanuts Tavern no Facebook e no Instagram também, principalmente. Bom, então vamos agora para a parte do playing. Vamos falar um pouco sobre o jogo, né? Então, assim, essa primeira imagem, né, ela já é para justamente uma imagem da foto da Sphinx, né? Uma das primeiras cenas, se eu não me engano, é a primeira, né? Isso, é a primeira cena. A gente botou ela porque ela é uma imagem mais atual, mas existem outros filmes, inclusive para os mais velhos, como o filme ET, as crianças estão jogando D&D na sala, né? Que é um dos primeiros RPGs, o Dungeons and Dragons, né? E no Strange Things eles estão jogando também Dungeons and Dragons, né? O que é RPG? RPG, em inglês, é Role Play Games, uma tradução, jogo de interpretação cooperativo. Por quê? Você tem uma figura de um narrador, que é o contador de histórias, né? Ele tem vários nomes, dependendo do sistema. Ele pode ser chamado de Animator, pode ser chamado de Dungeon Master, pode ser chamado de Facilitador, né? Pode ser chamado... em Cthulhu eu não lembro agora qual era o nome. Tanto faz. Ele tem vários nomes. E você tem os personagens, que são jogadores. O narrador, ele se concentra em contar a história, desde o início, ele se concentra em montar uma história onde os personagens irão interagir nela. E ele também controla os que a gente chama de não personagens, ou NPCs, né, que são os personagens que não são de jogadores, que são as pessoas que os jogadores vão encontrar, que vão conversar dentro desse universo que o narrador cria. Quer acrescentar mais alguma coisa, Vônia? Não, bora lá. Tá, ótimo. Uma característica só que eu quero trazer do jogo, né, a partir do momento que você utiliza no ambiente corporativo e aqui no ambiente educacional, né, é uma característica muito forte que a gente tem falado de socialização também, é que você utilizando ele, fazendo uma gamificação, é uma gamificação colaborativa. É uma grande característica do RPG. Você acaba trabalhando em conjunto, não necessariamente em consenso, né? Porque a partir do momento que você interpreta o seu personagem, ele pode ser contra um determinado movimento e até se separar do grupo e fazer alguma coisa à parte. Né? Você tem a possibilidade de vivenciar isso. É um cenário completamente aberto, amplo. Né? O que você decidir fazer, está feito. E o mestre incorpora isso dentro do jogo, dentro do cenário, dentro do momento que está sendo utilizado.
tá? Então essa característica de colaboração, né, é muito forte. E uma das grandes vantagens, um dos grandes ganhos do RPG, né, de fazer as pessoas vivenciarem e levarem depois essa experiência, né, porque quando você vivencia o lúdico, quando você trabalha com conflitos internos ou explora aspectos de inteligência emocional, você acaba levando isso para a vida também. E isso é importante. Sim. Então, primeira parte, vamos falar um pouco sobre o universo do RPG. Galera, existe RPG de tudo que você imaginar, até de esportes. Então a gente botou aqui uns temas, alguns dos temas principais: fantasia, ficção, RPGs históricos, como a Bandeira do Elefante da Arara, que a gente vai falar mais para frente, infantis, né, para você, para um público mais novo, jogar, conhecer um pouco desse universo, RPGs de terror, horror, investigação, até de vida do dia existe. Né? Você jogar, por exemplo, o seu personagem vai para o trabalho, vivencia experiências do trabalho, até isso existe. Então, assim, a gente botou umas imagens aí só para vocês entenderem de alguns RPGs, alguns exemplos. Por quê? Não dá para a gente colocar tudo. É muito RPG. Né? Então, monstros da semana, até engraçado. Quem me apresentou esse RPG foi o Thiago Rolim. E aí, quando eu perguntei para ele, eu falei, cara, o que a gente vai jogar? Ele falou, monstro da semana. Aí eu falei assim, tá, mas qual é o monstro da semana? Não, monstro da semana. Você já falou isso, velho. Arquivo X tem monstro da semana, Supernatural tem monstro da semana, Buffy tem monstro da semana. Ele falou, não, é o nome do RPG. Eu falei, você tá de piada que existe um RPG chamado Monstro da Semana. E realmente existe, né? E a ideia é você seguir uma ideia de Buffy a Caça-Vampiros, Supernatural, Scooby-Doo e por aí vai, combatendo o monstro da semana. Né? Queria trazer uma questão específica aqui, legal. Quando a gente olha ali, vamos fazer um misto, né? RPG de fantasia, experiência de fantasia e histórico. A gente tem a Bandeira do Elefante da Arara, que é a última, é justamente a última aí no canto inferior direito, né, que explora essas duas questões. Você tem questões históricas. A importância deles é que ele também pode trabalhar a formação, né, social, demográfica do Brasil. Então você tem uma grande representatividade, não só de europeus, né, mas também de pretos, de pardos, de indígenas, né, dentro da sociedade, e asiáticos, e você pode explorar isso. Ontem foi liberado, né, o PDF de um RPG chamado Kalimba, que ele trata justamente de mitologia africana e iorubá, né, trazendo uma série de características. Estou louco para ler, né? Por quê? Porque eu pretendo, dentro da campanha que eu estou mestrando com o Malin há mais de 2 anos, né, trazer esses aspectos para dentro do sistema, e isso é muito interessante também. Isso daqui é base, né? Então tem uma série, cada um deles tem um conjunto de regras, alguns mais, outros menos. Para quê? Para dar coerência àquele mundo, para num jogo de bandido e mocinho você saber, na verdade, quem atirou em quem primeiro. Né? Se não ficou disse, não disse. E aí, fica o disse pelo não disse, mas assim, você pode adaptar esse sistema para sua necessidade, né? E é o meu caso, eu quero utilizar o Kalimba principalmente para quê? Para pegar todo esse contexto histórico e cultural e trazer para dentro de uma campanha que a gente já está mestrando. Então, assim, o fato de você ter um sistema pré-definido não significa que você tem que jogar daquele jeito também, né? A liberdade é plena, é completa. Então, assim, entre os outros exemplos, até pegando um pouco isso que o Vonner falou, de experiências diferentes, né, de você vivenciar perspectivas diferentes. A gente tem um RPG que é um dos nacionais mais famosos de fantasia, que é o Tormenta, né, que foi lançado recentemente, o Tormenta há 20 anos. Aí a gente tá falando de fantasia, você tem elfos, tem anões, tem magos, tem guerreiros, tem clérigos e por aí vai. Né? Tem o Vampiro à Máscara, onde você joga com um personagem que ou vai se tornar um vampiro ou é um vampiro. Então você tem sempre um embate dentro de você entre você ainda ser um ser humano, mas você ao mesmo tempo ser um monstro. Você precisa se alimentar para sobreviver, senão você pode acabar morrendo, você é caçado pelo que você é. Então, assim, você pode trabalhar de várias, por exemplo, o vampiro é uma parada legal que você pode trabalhar de várias visões. Você pode trabalhar, por exemplo, do ponto de vista da imortalidade, né? O que é ver
a evolução da humanidade passar diante dos seus olhos, as pessoas com quem você se afeiçoa não acompanharem você. Como isso te afeta? Isso é algo que você pode explorar, né, num jogo de RPG. Outros exemplos que tem ali, o Savage Worlds, que é um RPG genérico, que a Retropunk trouxe para o Brasil, que tem, na verdade, vários módulos e você pode adaptar, é genérico porque você pode adaptar para qualquer universo, fantasia, ficção, dia, né? O que o Volney falou antes, da mexicana, esse aqui que eu vou botar o mouse em cima, é o Paixão de las Paixones. É um RPG de telenovela, onde você pode jogar com o gêmeo e outro amigo seu pode jogar com o gêmeo malvado. Né? Você pode explorar todas aquelas questões das novelas, Maria do Bairro, Usurpadora, essas novelas mexicanas que passavam no SBT. Eu não conheço nada disso aí, não. Ele tá tentando se livrar. The Save the Queen, né? Que é um RPG onde você joga com... Todos os personagens são mulheres que trabalham para a coroa britânica, né? Década de 50, se não me engano, 60. Mas todos os personagens são mulheres. Quer dizer, mesmo eu sendo, eu posso, né, cara, o RPG não tem essa questão de gênero. A grande maioria deles, o jogador não precisa ter o gênero do personagem jogar. Eu, por exemplo, personagens homens, personagens femininas, né? Eu gosto dessa ideia justamente de sair da minha zona de conforto e explorar outros pontos de vista, né? Aí a gente tem o Wild Wars, questão de Terra Devastada, que é um RPG de zumbi, a aventura baseado no desenho animado, né? O Crianças Enxeridas, que é um RPG que foi lançado pelo pessoal pelo Rafa Lima do Mundo Escolhido. Você pega toda aquela vibe de Gravity Falls, Strange Things, Hilda, né? Então você explora isso. A Fita, que é um RPG onde na verdade você não é uma imagem. Você vai relatar os fatos que são filmados por uma câmera, ou mais de uma câmera. Então você, na verdade, está mais num papel de um diretor de cena, né? Na verdade. Porque personagens você cria, mas aí você tem essa questão de você não ser um personagem. Dungeons and Dragons, que é o que a gente falou, que é o D&D, que é um dos mais famosos, né? A gente tem o GURPS também, que a gente não botou aí na tela, que é um dos mais antigos, genéricos. A Bandeira do Elefante da Arara, né? Que é um RPG do Brasil Colônia, que se passa no Brasil Colônia, e assim, ele tem toda uma parte final nele só falando de fatos históricos para você aventura de RPG. E o Alice's Missing, que é um RPG diferente dos outros, porque ele é mais um story game com bastante prove, e ele é um RPG silencioso, ele se passa todo via chat, e ele é controlado por uma trilha sonora e um contador durante a partida de 90 minutos. Uhum. Só antes de passar por outro, tem uma pergunta do Júlio, né? Se o RPG poderia ser inserido nas escolas como um estímulo criativo para as crianças. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco sobre isso. Tá? Quando a gente sair dessa parte da introdução do RPG, a gente vai falar um pouco sobre isso, sim. Mas sim, tem como ser usado como um estímulo criativo, não só para crianças, para adultos e adolescentes também. Né? Exato. E aí tem algumas adaptações que nós fazemos, né? Porque existe algumas possibilidades de trabalhar com ele na escola. A gente vai discorrer sobre isso. Uma delas, inclusive, dentro de sala de aula. Né? E também, e com relação o Paulo, que você comentou no SBT, investir no RPG, assim, é uma brincadeira interessante essa que você fez, porque muitos criadores, né, de fantasia ou de histórias, né, para cinema, ou então de atores, jogam RPG. Essa é uma forma de você criar histórias mesmo, né? Um deles, assim, bem conhecido, só para falar, é justamente esqueci o nome dele, o cara que fez o Game of Thrones. Ele é jogador inveterado de GURPS. George Martin. O George Martin é jogador inveterado de GURPS. E por quê? É um sistema genérico onde você pode adaptar qualquer tipo de cenário, né, qualquer tipo de aventura ou experiência que você queira, para poder jogar. E a partir disso você cria um mundo, e esse mundo, com a interação dos jogadores, ele vai estabelecendo uma história, um enredo,
né? E o que você faz? Depois você pega esse enredo e escreve. E a sua história tá pronta. Então, sim, esse RPG Pasión de los Pasiones, você poderia, a partir dele, depois disso, criar uma novela mexicana fácil e fácil. Toca o barco aí. Vamos lá. Então, sobre mecânica, né? A mecânica de jogo. Tem várias mecânicas. O RPG possui várias mecânicas, desde desenhos ao uso de dados, que é a mais comum, né? A cartas de baralho, a gente tem RPGs que usam moedas, joguinho, dominó, para fazer parte da mecânica, né? Que é a construção de uma torre. Não sei se vocês conhecem, tá? Justamente essa imagem, isso aqui é o Jenga. E aí, como é que, por exemplo, funciona a mecânica do Jenga? Quando você tem um tom de dramaticidade maior, um tom de... ele é para um RPG de horror chamado Dread. Então, quando você tem aquele momento daquele clímax, que você vai descobrir alguma coisa, um momento de tensão, você tira uma peça e faz o movimento do Jenga, colocando ela para cima. Se você derrubar a torre, algo muito ruim vai acontecer. Enquanto não derrubar a torre, as coisas estão bem. Né? Então, em vez de rolar o dado, é isso. E aí a mecânica entra exatamente como o Volney falou. É para justamente tirar aquela questão do disse e não disse. Por exemplo, ela vai trabalhar uma questão do mostrar que você não é infalível, indestrutível. Você falha às vezes. Você vai ter sucessos maravilhosos, mas às vezes você vai falhar. Né? É uma experiência muito interessante, porque às vezes assim, você não precisa utilizar as regras a todo momento. Né? Mas nessa campanha que a gente está jogando aí justamente de Bandeira do Elefante do Arara, que a gente chama de Abé, né? Para os íntimos, tem um personagem que ele desenha. Né? E num momento eu falei, vou desenhar essa cena. Eu falei, não, agora você joga os dados para ver o que dá. E ele tirou uns números muito baixos. Então ele foi fazer aquela representação com homem de pauzinho, né? Porque o negócio é ridículo. E essa cena ficou marcada e a gente brinca com isso até hoje. Né? Então, é questão de saber como utilizar também. De forma geral, assim, para ser bem rápido com relação a essa questão das mecânicas, inicialmente nasceu com uma questão de probabilidade. Consigo ou não consigo fazer. Né? Uhum. Então, geralmente, quando a gente utiliza aí dados, cartas de baralho, moedas, jokenpô, dominó, tem essa característica. Hoje em dia existe uma outra tendência muito forte, que é você ter controle de recursos. O que isso significa? Até o seu personagem tem um determinado nível de qualquer coisa, automaticamente ele já fez. Né? Dá o exemplo da fita, por exemplo. Precisar de mais, aí sim ele vai consumir um recurso para fazer com que o personagem atinja, né, o objetivo. Uma outra situação, que é essa daí do que o Maren está falando da fita, onde você não é um personagem, você é um editor de vídeo. Então você tem uma quantidade de pontos, geralmente a gente começa com 20 pontos, e aí você vai pagando, eu quero colocar uma cena, né, aqui, eu quero colocar um personagem, 2 personagens nessa cena, quero criar um cenário, e você vai pagando, né, para fazer isso, para dar uma característica sua para um filme que você está montando, do tipo atividade paranormal, né? Geralmente filmes de terror, né? Ou de investigações, até o chamado. Né? Então, as mecânicas existem para tornar essa relação possível. Basicamente isso. E existem diversas formas, das mais complicadas às mais simples. E aí, quando a gente fala de RPG pedagógico, obviamente a gente vai trabalhar as mais simples. Né? Para quê? Para você ter dinamicidade para trabalhar isso dentro de sala de aula. No RPG, outra coisa muito comum para você melhorar a experiência é o uso de acessórios. Né? Então, por exemplo, criar uma trilha sonora ambiente ou deixar uma trilha sonora ambiente tocando enquanto você está jogando, cria uma imersão muito grande. Eu joguei uma vez uma aventura, e a parte da aventura que a gente chama uma aventura de Call of Cthulhu, que é um RPG, para quem não conhece, é um RPG de horror baseado nos contos do escritor H.P. Lovecraft. Né? E aí, assim, a aventura ela se passava dentro de uma ópera. E o mestre da gente, no caso, colocou a ópera para tocar enquanto a gente estava jogando, para criar essa imersão. Então, ela envolve você. O Alice Smith, em que eu falei para vocês, são 90 minutos em completo silêncio quando começa o jogo, mas tem esse timer mostrando o tempo passando,
e a trilha sonora que envolve você. E ela tem momentos de ascendência e momentos de descendência, né? De momentos de transição que envolvem você cada vez mais, né? Não só a trilha sonora, você pode usar um som ambiente, né? Você jogar, por exemplo, você falar, de repente começa a achar o som da chuva, cria uma imersão muito grande. Os jogadores começam a se sentir dentro de uma chuva, e se você botar uns trovões, então aí que eles vão se sentir no meio da chuva mesmo, né? Criar documentos, né? Você, por exemplo, entregar para o jogador uma carta para ele ler, vamos supor, uma carta numa língua que ele desconhece, e aí se ele tiver sucesso na rolagem, por exemplo, você entregar a carta traduzida para ele ler, né? Você entregar o documento, o palpável na mão dele, né? Utensílios, entregar uma chave, entregar um brasão, né? O uso de miniaturas é algo muito comum também. Nem todo mundo usa, mas alguns RPGs trabalham muito com a miniatura na mesa, né? Não só para posicionamento, mas às vezes para uma estratégia, tipo de um jogo de tabuleiro de ataque e defesa, né? Cenários também, vocês estão vendo aqui na imagem, ó. Ela tá pequenininha, mas assim, tem umas miniaturas aqui dentro e é um cenário. Isso aqui foi numa mesa de jogo. Isso aqui do lado, a gente chama de escudo do mestre. É um material que a gente bota na frente de quem está narrando e por detrás você tem várias regras, várias tabelas para te ajudar nas rolagens que você vai fazer com o jogador. Além de você esconder as suas coisas para os jogadores quando você não quer que os jogadores vejam, né? E esse X-Cards, o que são esses X-Cards? Com o passar do tempo, e hoje é muito comum, o X-Cards ele é uma ferramenta de segurança no RPG. Então, assim, qual é a ideia do X-Cards? Eles começou-se a se trabalhar isso. Por quê? Vai me dizer, você vai querer jogar alguma coisa que você não se sente bem? Que não te agrade? O jogo de RPG, ele tem que ser bom para todos que estão na mesa, não só para o narrador. O narrador tem que pensar nos seus jogadores e o jogo tem que ser bom para todos. Então, assim, às vezes tem uma temática que pode ser sensível para um jogador ou para o outro. E os X-Cards, eles entram nisso. É uma carta, pode ser uma mecânica, por exemplo, pode ser um bichinho de pelúcia, o que for. E, por exemplo, no caso da carta, ela tem um X. E aí, quando o narrador está falando algum fato que não te agrade, você bota a mão na carta ou no bichinho de pelúcia falando assim, querendo dizer para ele, ó, eu não me sinto confortável com isso, por favor, mude de assunto. E o narrador automaticamente, ou um jogador, se estiver falando, muda de assunto. É uma questão de você respeitar as pessoas que estão ao seu redor jogando com você. Uma né? questão importante aí do X-Card também, até para ficar óbvio, provavelmente em sala de aula você não vai utilizar, porque você vai ter um foco específico, né, uma determinada matéria, você conhece o nível, a idade dos seus alunos, você não tem necessidade de trabalhar com temas que sejam sensíveis, né? E quando a gente geralmente faz campanhas, o que são campanhas? São histórias longas, né? Quando a gente joga aí 6 meses, 2 anos, como nós estamos jogando, né? Você também conhece os personagens, você conhece as pessoas que estão jogando, né? E os limites, né? Que são estabelecidos ao longo desse caminho. A gente utiliza muito o X-Card para aquilo que a gente chama de aventura one-shot, né? Que é aquela aventura única, geralmente de encontro. Por quê? Porque quando nós fazemos o encontro do D30, da Green Peanuts, você vai ter pessoas que chegam, jogam na sua mesa e que você não conhece. Então você precisa estabelecer algumas regras de convivência. E alguns temas, por incrível que pareça, podem não ser sensíveis para nós, mas são para outras pessoas. Ou porque o cara tem fobia a alguma coisa, fobia a aranha, fobia a espaço fechado. Né? Ou e por uma experiência que ele passou, né? Que de repente exatamente, pode aquela representação vai se dar na mente da pessoa. Imagina uma pessoa que tem claustrofobia, né? E você, justamente o personagem dela, você coloca dentro de um caixão fechado embaixo da terra. Isso não vai funcionar. Né? E a primeira regra do RPG que a gente pode falar é todo mundo se diverte. Né? Por isso que é um aspecto lúdico, e que trabalha assim, o desenvolvimento intelectual e emocional pode ser levado, né, para o ambiente educacional, é a proposta que a gente está trazendo, né? Mas existem algumas regras e alguns safeguards, né, que são importantes. Exatamente. E esse é um deles, né, ter noção desse contexto. Então vamos falar um pouco sobre
a educação, né? Como o RPG como ferramenta para exploração de contextos, conflitos, temas transversais, multidisciplinaridade, né? Essa imagem que vocês estão vendo do lado, escrito Amigo Dragão, foi um RPG que foi desenvolvido por um amigo meu chamado Thiago Junges, né? Foi foi financiado via financiamento coletivo. Hoje você quer conhecer RPG, existe uma horda de opções para você conhecer, por exemplo, através de financiamento coletivo, né? Então, ele é um RPG que ele e a esposa fizeram para a filha, que tem autismo. Então, ele é um RPG que pode ser um RPG solo. O que quer dizer um RPG solo? Ele pode ser jogado sozinho, mas ele é um RPG também que o pai pode, de repente, ler a história e ir narrando para o filho. E a ideia do jogo é que a Lita, que é essa menininha, eu acho que o nome é Lita, agora eu não estou lembrado, Junges, me perdoe se eu errar, né? Mas ela está tentando... Não, Lita eu acho que era uma bruxa, desculpa. A menininha, ela está justamente percorrendo um caminho no universo para poder salvar o amigo dragão dela de um feitiço, né? E é um RPG com muita empatia, ele trabalha essa questão de empatia. Então, olha só, a gente não está falando só do RPG para ensinar, por exemplo, português, matemática, física, química, a gente está falando de trabalhar a empatia. E é um RPG que eles montaram, teve todo um direcionamento psicólogos e tudo, mas justamente com essa questão de visar crianças autistas. E é um RPG lindo, maravilhoso. Quem quiser conhecer, você encontra ele, inclusive para baixar, no site do Coisinha Verde, acho que é .com.br, vocês podem olhar, tá lá. Lá tem vários outros RPGs do Junges também. Geralmente todos os digitais são gratuitos, vocês podem conhecer por lá, tá? Então, quando a gente fala de didática, né, existem alguns aspectos muito importantes. O primeiro deles é o papel do lúdico, né? A gente tem que entender, assim, ou perceber, dica de passagem, antes que eu esqueça de falar, tem um livro muito interessante, que eu indico a todos lerem, chamado Homem Ludens, que fala justamente essa questão do homem lúdico, da importância do lúdico na formação da sociedade. Não só o lúdico como uma brincadeira, mas como uma representação simbólica de tudo que nós vamos fazer, porque dentro do lúdico a gente trabalha conflitos internos nossos, né? Conflitos da sala de aula, né? Ao mesmo tempo que nós podemos, dentro de um ambiente seguro, porque aquilo é um jogo, né? Explorar determinadas capacidades e desenvolvê-las. Por exemplo, quando a gente está trabalhando cooperativamente e com RPG, uma questão muito legal para ser trabalhada é justamente aqueles alunos que são tímidos, porque eles começam a se expressar, eles começam a expressar seus personagens e aprendem a falar em público. Essa é uma questão. Outra, aprender a ser mais tolerante, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm valores diferentes, né? Se expressam de forma diferente, né? E têm características que as definem. Essas características, ainda que você faça um determinado personagem no jogo, aquele personagem é uma faceta sua. É uma faceta que você já tem, ou pode ser uma fraqueza que você quer explorar, né, que você quer trabalhar, que você quer tornar mais dominável, né, para você se sentir mais seguro ou mais empoderado. Então o RPG e o lúdico, né, e através do RPG ele possibilita fazer isso. Porque o que é você interpretar? Você teatralizar uma determinada situação. E quando você teatraliza, você tem consciência sobre aquilo e ao mesmo tempo você exercita, né, o seu posicionamento no mundo em relação a isso. Então essa é a grande vantagem. E ao mesmo tempo, quando você está exercitando, você está criando um cenário, você está criando um contexto, você está criando uma situação-problema. E essa situação-problema pode expressar diferentes disciplinas ao mesmo tempo. Eu posso trabalhar biologia, eu posso trabalhar literatura, eu posso trabalhar história, eu posso trabalhar geografia. História e geografia, inclusive, é um dos mais fáceis de trabalhar dentro da RPG, né? Porque basicamente a história e a geografia vão te dar o contexto, né? O contexto da época e o uso e ocupação do solo dentro desse contexto. Então é sensacional. É uma ferramenta que te possibilita fazer isso, de montar isso, né? Seja antes, ou seja, eu posso apresentar, por exemplo, uma aventura, montar uma aventura onde os alunos vão explorar determinados conceitos, mas sem saberem o que é,
Então, na verdade, você faz a aventura, eles vivenciam aquilo é tornado real. É muito interessante isso para disciplinas que às vezes os alunos não entendem como aquilo como é prático. Para que eu preciso de física na vida? Né? E física, química está em tudo. Né? Tá na roupa que eu estou utilizando, é a física que permite eu utilizar esse fone de ouvido. Né? Então eles podem vivenciar isso antes e o professor trazer depois esses conceitos para marcar, ó, lembra aquilo lá que a gente viu dentro da aventura, dentro desse contexto aqui? É esse conceito aqui. Vocês viram na prática, isso está no seu dia a dia. Eu não preciso jogar só uma aventura de fantasia medieval, ou uma aventura colonial, ou uma aventura de ficção. Eu posso jogar uma aventura em tempos modernos. Né? Ou então eu posso fazer diferente. Eu posso apresentar primeiro os conceitos, e quando esses conceitos são apresentados dentro da aventura, né, os alunos fazerem exercícios. Então aqui, agora você precisa saber um pouco mais sobre a refração de determinado objeto, né, ou da água, para tomar uma atitude ou utilizar um determinado instrumento. E aí você vai fazer os cálculos, o professor vai deixar esse tempo para você dentro da aula, mas a pessoa está vivenciando aquilo, ela está vendo. É lúdico, mas ao mesmo tempo é uma representação da realidade. Então, esse é um ponto que eu já trago agora, né, Júlio? Você perguntou se poderia ser ensinado para crianças. Sim, crianças, adolescentes e adultos, como o Malen falou. Né? Obviamente, na educação, para fazer isso, nós temos alguns desafios. E esse é um outro aspecto muito importante do RPG. O maior desafio que eu imagino hoje no RPG, na educação, é você competir, né, com tecnologias emergentes. Porque elas chamam a atenção. Então, traga essa tecnologia para dentro do contexto. Eu posso não ter que utilizar dados, eu posso utilizar um app, né, para rolar dado, ou um app para fazer escolhas, tipo Kahoot, tipo Mentimeter. Né? E aí, a partir deles, por exemplo, o determinado grupo define qual a ação que ele vai adotar. Né? Um outro aspecto também, a partir do momento que o educador, né, ele passa a ser o narrador, o mestre da aventura, ele perde aquele caráter autoritário. Ele não perde o caráter de autoridade, porque ele conhece do assunto. Ele que vai passar o assunto e, de forma geral, como ele é o mestre do jogo, ele está dominando o cenário, ele está dominando tudo que está acontecendo. Você não perde a sua autoridade, seja pelo conhecimento, seja pelo contexto. E, ao mesmo tempo, pode trazer todas essas experiências, todo esse conjunto, todas essas pessoas para trabalhar junto com você. Né? Sejam eles alunos, seja a coordenação pedagógica. Né? Você tem como desenvolver isso, como trazer todo mundo junto. Né? E não perder espaço, seja para tecnologias, seja para déficit de atenção, porque o que acontece? O aluno ele vai estar completamente imerso dentro daquilo. Você vai trazer isso. E existem diferentes formas de se trabalhar essa imersão também. A Malin, gostaria de falar um pouquinho de exemplos? Malin? Tá sem som. Oi, foi mal. Então, uma coisa importante de lembrar é porque o lúdico ele tem esse papel importante nessa formação do indivíduo e da educação, né? Principalmente na educação, o lúdico ele trabalha com uma das coisas mais interessantes que a música também trabalha, que é a questão de criar memória afetiva, né? O lúdico ele trabalha isso, ele vai te ensinar, ele vai te educar enquanto você tá jogando, está vivenciando uma experiência, que é algo que a música também faz. Então, ele grava mais fácil na sua memória porque ele trabalha com a memória efetiva, né? A questão de exemplos, além do RPG tradicional de mesa, você pode usar, por exemplo, vamos pensar no espaço de escola inicialmente, tá? Você pode usar ele numa aula normal, né? Quebrando eles em blocos, dividindo a turma, as fileiras, por exemplo, entre personagens, ou um ou dois personagens, eles não cada um interpretando um personagem, mas as fileiras interpretam personagens específicos. Então, assim, eles poderiam se reunir em grupo, definir algumas coisas dos seus personagens e durante o jogo eles irem perguntando eles irem questionando alunos
alunos diferentes questionando o professor como se fosse aquele personagem interagindo na história, né? Como o momento do Brasil, tá parte do exemplo, sendo o pessoal que está na embarcação chegando e o resto da turma sendo os indígenas que estão vendo algo estranho vindo do mar. Como é que vai ser a colisão dessas duas perspectivas, né? Além da sala de aula, porque o tempo de aula é muito curto, né? Você pode fazer também o trabalho de extra classe, montar grupos de RPG, novos formadores em extra classe, né? E aí sim, você cria o que o Voney falou, uma ideia de uma one shot maior ou uma campanha para poder fazer esse trabalho, né? O sistema que você vai usar, isso aí, literalmente experimentação, mas o primeiro ponto é o que o Voney falou. O educador precisa conhecer a ferramenta que ele vai trabalhar. Então a primeira coisa é, procure grupos de RPG na sua cidade, ou eventos, vá participar, veja qual é o não sistema, qual é o cenário que te agrada mais para você fazer uma experimentação. E assim, regras de RPG são maleáveis. Então assim, se você gostou de um RPG específico, você pode aplicá-lo na sua aula simplesmente maleando as regras para ficar de uma maneira mais simples. Na sala não vai dar para ficar rolando dado toda hora, não vai dar para ter toda essa mecânica de um RPG. Então, assim, você tem que trabalhar isso. E é um trabalho de experimentação. Eu digo por amigos meus que são educadores, que fazem isso em sala de aula, e eles falam, não é algo que eu vou, tipo assim, peguei o RPG, apliquei e funcionou. Não, eu tenho que fazer experimentos, porque depende, como o próprio Voney falou, do público-alvo. Se é criança, se são crianças, é um público diferente de adolescentes ou de adultos. Então, você tem que trabalhar uma mecânica mais simples, que seja mais fácil entendimento para eles. Uma que eu tive contato recentemente é de um designer de Belo Horizonte, né, de BH, o José Notti, eu espero que esteja falando o nome dele certo, que é o Pequenos Aventureiros, né, que ele está trabalhando, por exemplo, o dado, as faces dos dados, é um dado de 6 lados, mas as faces têm cores diferentes, já para ajudar a criança a trabalhar com essa identificação, associar um número ou uma cor quando estiver jogando. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Outro exemplo, existe algo chamado LARP, que é o Live Action Roleplay, né? E no caso do LARP, existe um que o pessoal do Rio Grande do Norte fez, que se chama SOI, que é simplesmente uma simulação das Nações Unidas, onde as pessoas que participam, elas são representam, por exemplo, países, representam divisões de um determinado país, vamos supor, delegação de agricultura, delegação de comunicação, e defendendo os interesses da temática daquele ano. Então, assim, é muito legal e dá para explorar muita coisa. Sim, uma coisa, assim, uma dica que já fica, para trabalhar com RPG, é legal uma sessão de 1h40, 2 horas, né, pelo menos. Você pode dividir isso, por exemplo, em 3 aulas. Então, o que na prática pode ser feito? Se você não tiver uma aula dupla, conversa com o professor seguinte, façam algo em conjunto, né, estabeleçam, criem um cenário, uma história, uma problemática que inclua as duas matérias. Tá? Isso é muito fácil, dá espaço para vocês, e aí vocês precisam, dentro desse contexto aí, né, entender, né, o que é necessário, e se vocês vão trabalhar uma aventura, né, para que as pessoas explorem, né, de forma intuitiva esses contextos, como eu falei, então, antes da apresentação da aula, ou depois da apresentação da aula, para fixação desses conhecimentos. Né? Então, isso é interessante e é uma forma prática de colocar. Né? Um último exemplo, antes de a gente mudar dessa parte didática, o Museu do Portinari, há alguns anos atrás, PG para justamente envolver as pessoas que visitar o Museu Cândido Portinari para conhecerem sobre a Ordem Portinari. E tem um RPG, o Voney falou, chamado GURPS, né? E a Devir lançou um módulo do Mini GURPS, que era uma versão resumida do GURPS, e ela tinha um questionário, eles fizeram um questionário que a ideia era, quando você fosse visitar um museu, perguntava quem era Cândido Portinari, quais as obras mais famosas dele, né, o que ele defendia, por exemplo. E aí, assim, você ia vivenciar uma experiência dentro do museu e no final você respondia esse questionário de novo com o conhecimento adquirido.
né? Então, assim, para trabalhar, a gente já falou bastante coisa aqui, mas assim, a premissa, você precisa definir o desafio, qual o contexto, qual o cenário onde vai ser jogado, né? Vai ser dada aquela aula, né? Você pode criar isso de forma conjunta com seus alunos, né? Principalmente para uma aula extra classe, isso é uma parada muito legal, né? Usar recursos visuais. Então, Opa, deu uma travada ali no Malen. Bom, na verdade, quando a gente falou ali de instrumentos, né, de mecânica, você pode utilizar todos aqueles aspectos, ou os aspectos que vocês acharem mais interessantes, tá? E essa é a premissa. Pensando assim, tem duas regras que são fundamentais. A primeira delas, todo mundo se diverte. A segunda, tem que ter coerência. exato. Porque senão você não consegue internalizar aquela experiência que você teve, né? E aí, falando de RPG, o RPG traz uma série de ganhos, né, que de certa forma a gente já falou, sendo rapidinho aqui. Ele incrementa o hábito da leitura, ele reforça a criatividade e a imaginação em qualquer público, né? Ele ajuda na perspectiva de aprender a tomar decisão, ser tempestivo, né? Tomar decisão no momento certo, né? E ter resolutibilidade, trabalhar em equipe, no processo de socialização, principalmente de crianças e adolescentes, né? Desenvolvimento de liderança e liderança com empatia, né? Ou seja, você não vai ser só o chefe, você vai ouvir as pessoas que estão à sua volta, né? O desenvolvimento de confiança do indivíduo, porque ele está representando uma parte de si mesmo, então ele passa a confiar em si, né? Autonomia e respeito e tolerância à diversidade, né? Fora os ganhos, né, é interessante que todos esses ganhos estão relacionados à base nacional curricular, né? Sim. Deixa eu botar, foi mal, né? Deu uma travada aqui. E justamente a gente tem o exercício da curiosidade intelectual, utilização de linguagens e conhecimentos diferentes, ou seja, essa multidisciplinaridade e ao mesmo tempo o trabalho com temas transversais, né? A questão da tolerância a quem é diferente de você, o exercício da empatia, do diálogo, a valorização da diversidade de saberes e a questão do autoconhecimento de saúde, né? Saúde mental e física. É justamente esses aspectos que a gente estava trazendo. E, assim, já estamos no final da palestra. Quem quiser desenvolver isso, a nossa proposta, na verdade, é não só fazer essa palestra, a gente também tem dia 14 de agosto uma oficina mesmo, que a gente vai tornar isso mais prático no SESC DF, né, um evento do SESC DF Digital. E também, né, a gente gostaria de convidar vocês, entrem em contato conosco, né? Vamos lá, Mestrando RPG tudo junto, Maestrando RPG, desculpa, tudo junto, @gmail.com, né? E a gente vai fazer esse evento agora em agosto e também em setembro na Gencom em português, né? 2 oficinas que é justamente para tratar essa questão, torná-la mais prática, né? Vamos agradecer aí o pessoal da Campus Party, a possibilidade da gente estar apresentando